Olá, tudo bem? O que significa tocar no ungido de Deus? Eu lamento a morte do jornalista Boechat. Eu sempre assistia ao Jornal da Band, mas não creio que Deus o castigou por xingar o pastor Silas Malafaia, como muitos crentes estão dizendo. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Em 2015, Boechat teve uma discussão com o pastor Silas Malafaia. Na época, Boechat falou contra os evangélicos diante do crime realizado no Rio de Janeiro, quando uma menina foi apedrejada ao sair de um culto do candomblé. Malafaia criticou o jornalista por sua afirmação preconceituosa e chamou Boechat para sentar numa mesa e discutir a questão da intolerância religiosa e incitação do ódio. Em seu programa de rádio, Boechat respondeu dizendo que o pastor precisava procurar uma rola. O áudio está disponível no YouTube, você pode procurar. Eu não vou publicar aqui, pois o YouTube esse ano me penalizou e cortou a monetização do meu canal. Agora tem evangélicos relacionando o trágico acidente que resultou na morte do jornalista Ricardo Boechat com a discussão que ele teve com o pastor Silas em 2015. Eu estava pensando como pode existir crentes que pensam assim. Só que esses crentes aprenderam assim. São os próprios pastores que os ensinaram. A maioria dos pastores ensinam que não devemos tocar nos ungidos do Senhor. No ano passado, falaram a mesma coisa de Marcelo Rezende. O jornalista Marcelo Rezende teria falecido por ele ter se levantado contra o ungido do Senhor, apóstolo Valdomiro Santiago. O que significa tocar no ungido de Deus? É isso que quero ensinar hoje. Tem gente dizendo que foi queima de arquivo, já que o jornalista não tinha papas na língua, tinha informações sigilosas e falava demais. Esse é o boato que está rolando na internet hoje, queima de arquivo. Mas, na minha opinião, eu acho que não tem nada a ver com política. Foi um acidente. Hoje, o pastor Silas Malafaia se pronunciou e repreendeu os evangélicos que relacionaram a trágica morte do jornalista Ricardo Boechat com a discussão que ele teve com o pastor em 2015. Não trabalho com um Deus que se vinga porque alguém me xingou. Então tinha que morrer um monte por aí. Sou caluniado a todo momento, disse Malafaia à Folha de São Paulo. Malafaia diz que não trabalha com um Deus que se vinga só porque alguém lhe xingou. O próprio Silas repreendeu os evangélicos que estão espalhando essas fake news. O texto que fala para não tocar nos ungidos está em 1 Crônicas 16, versículos 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. O que significa tocar nos ungidos do Senhor? Tocar nos ungidos não é questionar a posição doutrinária ou ética de algum líder religioso. O poder religioso odeia a crítica, não é verdade? Mas tocar no ungido não é perseguir um líder religioso. Não se referem a um questionamento ético ou doutrinário do líder, mas a algum perigo para a integridade física de um ungido de Deus, ferir fisicamente. Observe o que aconteceu com Abraão em Gênesis 20, versículo 1 em diante. Estando em Gerar, mentiu ao rei Abimeleque, dizendo que Sara não era sua esposa, a fim de se proteger. Impressionado com a beleza de Sara, Abimeleque mandou buscá-la para fazê-la sua esposa. Deus, porém, avisou o rei em sonho durante a noite, dizendo-lhe que seria punido se tomasse Sara como esposa, o que o levou a desistir do seu plano. Embora Abimeleque tivesse sido proibido por Deus de tocar no profeta e ungido do Senhor, isto é, de causar-lhe algum dano físico, ele não hesitou em repreender Abraão por ter-lhe mentido.
Davi também, quando perseguido por Saul e com oportunidade para matá-lo, limitou-se apenas a cortar-lhe a orla do manto, explicando com essas palavras o motivo do seu comportamento. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Vemos novamente que o que estava em questão era a vida de Saul e não sua posição doutrinária. Boechat não tocou no ungido do Senhor. Ele teve uma discussão com o pastor Silas. Ele não o feriu fisicamente. Quem são os ungidos do Senhor? Não são apenas os pastores. Ungidos não é privilégio apenas de alguns, mas de todos os que estão em Cristo. Os líderes religiosos não são uma classe exclusiva de ungidos. Todo crente que vive uma vida separada para Deus é um ungido. São ungidos porque são cristãos e não porque são pastores ou apóstolos. Na sua primeira epístola universal, João mesmo reconheceu isso ao escrever: E vós possuís unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Eu posso questionar, criticar e não concordar com os líderes religiosos. Posso julgar as profecias, mas isso não significa que estou tocando nos ungidos. A Bíblia não proíbe o questionamento. Os crentes de Bereia avaliaram os ensinos de Paulo à luz das Escrituras, para ver se o que Paulo dizia era realmente verdade. Estaria o profeta Ezequiel tocando nos ungidos do Senhor quando fez duras críticas e denúncias aos pastores de Israel? Vou ler uma parte do texto de Ezequiel 34, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então fica claro que questionar a qualquer pessoa não é sinal de desrespeito, e se quisermos aplicar o texto "não toqueis nos meus ungidos", ele deve ser aplicado a todos os cristãos e não somente aos líderes deles. Por favor, não caia nessa conversa de "não toqueis os meus ungidos" como ameaça contra os que criticam os líderes religiosos, que são homens falhos e cheios de defeitos. Bom, por hoje é só. Deus abençoe a todos. Compartilhem este vídeo, cliquem em gostei para nos ajudar.